Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês? A maioria das pessoas gosta de receber surpresas. Nós ficamos contentes com isso. Só que algumas vezes as surpresas elas são ruins. E isso faz parte da vida. Nós precisamos lidar com isso e seguir em frente. Só que existe uma surpresa que é a pior de todas. E não tem como você seguir em frente com ela. Imagina você diante de Jesus, ouvindo dizer que não conhece você e que você deve se afastar dele. E é exatamente dessa surpresa que Jesus nos alerta no texto da nossa devocional de hoje, que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23, que diz o seguinte: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus queridos, nos versículos anteriores, Jesus ensina como identificar um falso profeta. Ele diz ali que não é pela aparência, mas é pelos frutos. Alguém pode aparentar ser muito piedoso, mas as suas práticas vão mostrar quem realmente é. E o texto de hoje é uma continuação que mostra que pessoas assim não entrarão no reino dos céus. Então, em primeiro lugar, Jesus nos ensina aqui nesse texto que uma justiça que é apenas de palavras não é suficiente para entrar no reino dos céus. Nós vemos isso no versículo 21, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus está falando aqui que apenas chamá-lo de Senhor não é suficiente. Não basta isso para entrar no reino dos céus. Apenas palavras não salvam ninguém. E isso é algo muito sério, meus queridos, porque nas igrejas existem pessoas que o tempo todo estão chamando Jesus de Senhor. Seriam apenas palavras? Essas pessoas realmente entrarão no reino dos céus? Só que Jesus complementa o seu ensino aqui. E ele mostra então quem serão as pessoas, quem serão aqueles que entrarão no reino. Ele diz que são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Em outras palavras, são aqueles que não têm apenas uma fé da boca para fora, mas são aqueles que demonstram uma fé autêntica através de uma vida de obediência ao Senhor. Então, não se trata de salvação pelas obras, não se trata de uma justiça pessoal, mas se trata de uma fé genuína que é demonstrada através da obediência. Em segundo lugar, Jesus nos ensina aqui que uma justiça apenas de ações também não é suficiente para entrar no reino dos céus. Ele fala isso nos versículos 22 e 23, ele diz assim: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meus irmãos, Jesus agora ele muda um pouco o seu ensino. No começo, quem não entraria no reino dos céus eram aqueles que demonstrassem uma justiça apenas de palavras, da boca para fora.
Agora Jesus mostra que ações também não são suficientes para entrar no reino. Essas pessoas que Jesus fala nesses versículos, elas alegam ter profetizado em nome de Jesus. Elas dizem que no nome de Jesus elas expulsaram demônios, que elas realizaram milagres, ou seja, elas fizeram coisas. No entanto, Jesus está dizendo aqui que não conhece essas pessoas, vai dizer naquele dia, não as conheço. Mas Jesus ele mostra para nós, no versículo 21, que quem entrará no reino dos céus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, como é que é isso? Essas pessoas do versículo 22 e 23 também não estão fazendo a vontade de Deus? Por que elas não vão entrar no reino? E a resposta aqui é não. Elas não estão fazendo a vontade de Deus. E nós podemos ter certeza disso porque no final do versículo 23, Jesus diz: afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então essas pessoas, elas não estavam praticando obediência. Elas estavam praticando o mal. Essas ações sobre as quais Jesus fala eram apenas atos religiosos. E nós sabemos que isso não é suficiente para salvar ninguém. Então, meus irmãos, Jesus nos ensina aqui nesse texto que palavras e ações religiosas não são suficientes para garantir a entrada no reino dos céus. Quem vai entrar no reino são aqueles que creem em Jesus e demonstram isso através de uma vida de obediência autêntica a partir do coração. Você tem sido um religioso que vai à igreja, diz palavras do uso do vocabulário evangélico e talvez tenha até um serviço na igreja, mas vive uma vida de desobediência ao Senhor? Lembre-se que apenas aqueles que confiam no Senhor entrarão no reino. Apenas religiosidade não é suficiente, mas uma fé genuína demonstrada em obediência. Meus queridos, não seja surpreendido no dia do Senhor. Confie na graça que há em Jesus Cristo. Graça que transforma a sua vida, a minha vida, e que nos leva a uma obediência genuína. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.